Então, pessoal, nesse vídeo eu quero mostrar para vocês o uso do Fantasies com sistemas Linux. Normalmente nós usamos sistemas Windows para mostrar as features de gerenciamento e de segurança, mas para o Fantasies gerenciar disco virtual serve tanto para sistemas Linux como para Windows. E para o Linux é bem interessante a forma de gerenciamento que o Fantasies proporciona, como vocês vão ver nesse vídeo. Eu vou utilizar, vocês estão vendo aqui a minha aba onde mostra os repositórios que eu tenho no servidor. Eu já tenho repositórios Windows, Windows Server, eu tenho já um outro que tem tanto o Windows como o Linux no mesmo repositório, posso trabalhar assim também, não faz diferença. E tem um outro repositório apenas com o sistema Linux, e eu escolhi nessa demonstração o Linux FX, que eu não conhecia, fui conhecer há poucos dias. Ele é desenvolvido por brasileiros, ele imita o Windows, é muito interessante, fiquei impressionado com o sistema e espero que vocês gostem. Eu vou usar ele aqui em computadores que eu tenho aqui na empresa e vocês vão ver que vocês conseguem então usar tanto em computador mais antigo como computadores mais novos. Eu setei o Fantasies para aceitar o registro automático via rede. Então, PCs com boot de rede habilitado vão enxergar o servidor e não vai ser solicitado senha do servidor. Isso para a gente ficar com a demonstração mais, mais fácil, né? Ele automaticamente, um novo PC registrado no Fantasies, eu setei também para que faça a criação automática do repositório de cache. Então, o que é o cache Fantasies? É uma área do disco local de cada PC. Ele não utiliza uma partição existente, ele utiliza o espaço não alocado do HD do cliente para criar um repositório de cache que, na verdade, vai salvar uma cópia do repositório que está criado no servidor. Okay? Então, ele está setado para criar esse repositório automaticamente, formatar essa área do HD para isso, e para armazenar dentro do HD o gerenciador de boot local, que é o que permite o boot do computador, mesmo sem o uso do boot PXE. Então, uma vez que o gerenciador de boot local esteja instalado no HD, o PXE não é mais necessário. Você pode continuar usando o PXE ou você pode esperar, né, para que o HD seja inicializado e ele vai usar o gerenciador de boot local para buscar a conexão ao servidor. Ele automaticamente também, a partir de de um novo registro de um computador no servidor, vai associar esse computador a duas instâncias de disco virtual, que são as que eu mostrei aqui nesse repositório chamado Linux. Eu tenho duas instâncias que eu automaticamente vou associar aos novos computadores. Uma delas, a que foi criada primeiro, é uma cópia, um clone de uma imagem de disco que foi copiada de uma máquina virtual. Então, fiz uma instalação padrão numa máquina virtual e usei uma ferramenta que o Fantasies permite para que faz uma clonagem dessa imagem de disco para dentro do repositório que está no servidor. Depois eu criei a partir desse disco já armazenado dentro do servidor, eu modifiquei ele e criei uma nova instância com as atualizações que o sistema Linux estava me pedindo. Então, as atualizações de versão de software Linux que foram automaticamente solicitadas e eu também salvei isso como um ponto de boot separado. E aí depois eu criei mais um ponto de boot inicializável por qualquer equipamento da rede, que contém uma aplicação específica. Então aqui é justamente para demonstrar que você consegue ter um único sistema armazenado no servidor e variações desse sistema que podem ser alocadas
para diferentes computadores conforme a demanda, né, conforme a necessidade. Aqui na demonstração, eu tenho dois computadores na bancada. Um computador é mais antigo, aliás, bem mais antigo, com um Celeron de 2013, e tenho um computador mais novo, um i5 de 2019. E para a gente fazer a instalação, para o Fantasys é basicamente a mesma coisa. Vou ligar esse computador. Esse mais antigo não tem nada instalado, ele está com o HD dele vazio. Eu vou até mostrar aqui. Eu já setei ele para fazer boot de rede, só que eu vou parar aqui só para mostrar que o HD dele está vazio, ok? Vamos deixar ele achar o servidor. Então, o Fantasys foi setado para aceitar essa conexão de rede. Isso normalmente nós fazemos por um período determinado, depois a gente desliga isso no servidor para não ficar aceitando qualquer requisição de boot de rede. Isso a gente faz como uma forma de automatizar a instalação de computadores. Não é a única forma de você instalar Fantasys. Você também pode usar um pendrive com um instalador local, e aí você usa o pendrive para instalar o gerenciador de boot local, se conecta ao servidor. Inclusive o servidor não precisa nem estar na LAN, o servidor inclusive fora da LAN pode ser achado dessa forma, utilizando um pendrive. Ok? Eu vou deixar esse computador nessa tela, ele já encontrou o servidor e está me pedindo então um nome. Então, que o servidor vai identificar esse computador depois. Eu vou parar nessa tela e vou mostrar para vocês o outro computador. Então, esse outro computador, ele já tem um sistema local instalado. Vou ligar aqui para mostrar. Porque essa também pode ser uma situação. Então, eu vou parar aqui o boot de rede. Vou deixar o computador inicializar a partição local. E eu fiz, na verdade, de propósito, né, para mostrar que mesmo que você tenha computador com um sistema local, né, instalado da forma convencional numa partição local, por exemplo, um computador de uso pessoal, você pode sim usar o Fantasy sem desinstalar o sistema original do computador. Você pode separar esse sistema para uso particular e você pode usar o mesmo computador carregando sistemas completamente isolados desse sistema da partição local, utilizando o Fantasys também. Tá? Então isso aí é bem interessante e pode ser aplicado facilmente. Depois, na sequência desse vídeo, eu vou mostrar, inclusive, que além de você usar, por exemplo, um sistema local, como o que eu tenho aqui, eu tenho um Windows Server nesse computador, você pode também usar o Fantasys para carregar sistemas Windows e Linux, armazenados em disco virtual, armazenados no repositório de disco virtual no PC cliente, e utilizar todos eles de forma independente também um do outro. Vou abrir aqui o gerenciador de disco só para mostrar a situação do particionamento desse computador. Então, ele tem então um HD de 1 TB, ele tem o sistema local, e ele tem também mais uma partição de arquivos, e ele tem esse espaço não alocado. Esse espaço não alocado é o que o Fantasys vai utilizar para instalar o sistema de cache dele, onde ele vai salvar uma cópia dos discos virtuais que são carregados a partir do servidor.
Então, esse é um computador mais novo. A BIOS desse computador já é padrão UEFI, mas o Fantasys ele reconhece também da mesma forma, automaticamente. Tá? Então, aqui também já me apresentou a tela de boot. E no caso da BIOS UEFI, ele me apresenta o número do endereço MAC, que eu também não vou editar, não é para ser editado. Ele é apenas informativo. E eu vou, então, dar um nome para esse PC. Vou colocar aqui PC. PC1 e 5, para a gente saber. Ok. Enter. Aqui ele vai me avisar que vai formatar o disco, mas na verdade lá no servidor eu configurei para que não formate o disco, para que formate apenas a área não alocada do disco. Então posso confiar aqui no Fantasys. Ele não vai formatar o disco inteiro, ele vai formatar apenas a área não alocada do disco para que salve o repositório de disco virtual que ele trabalha, né? Ok? Ele está então carregando do servidor e formatando. Ele está carregando então o gerenciador de boot local, que vai salvar no HD, e está formatando essa área de disco para uso dos discos virtuais. Vou fazer a mesma coisa aqui nesse outro computador, PC2. Ok. Aqui também a mesma coisa, vai formatar a área não alocada desse disco, desse computador, só que nesse caso é o disco inteiro. Esse caso, esse computador não tem outro sistema instalado, ele vai usar a área inteira do disco como cache Fantasys. Esse aqui já instalou e já inicializou novamente. Esse aqui agora vai inicializar novamente. Esse aqui já achou então o servidor novamente. Ele me apresenta as opções de boot que eu já tinha pré-configurado lá no servidor para que associasse com qualquer PC novo da rede. Então, ele me apresenta ali qual é a área de espaço livre de cache que eu tenho e as opções que eu tenho para boot. Aqui é a mesma coisa. Então, a área do disco também, coincidentemente a área é parecida, não é igual, mas no caso aqui eu tenho apenas uma fração do espaço do disco rígido desse computador, enquanto aqui eu tenho o disco rígido inteiro. Eu vou fazer o seguinte, eu vou comandar então esse computador para inicializar o primeiro disco, ou então a primeira instância de disco virtual que contém um sistema padrão, default. E nesse aqui eu vou fazer diferente. Esse aqui eu vou selecionar a que tem um software específico que já foi instalado lá no servidor. Okay, esse aqui está seguindo com o boot. Ele está fazendo o streaming desse disco virtual a partir do servidor e, ao mesmo tempo, ele está salvando os blocos desse disco virtual, ele está salvando uma cópia no HD local. Então, o primeiro boot, quando você faz a instalação de um computador novo, ele é mais lento, né? Ele demora mais tempo do que os subsequentes. Aqui também está fazendo a inicialização do sistema, mesma coisa, está carregando blocos de disco a partir do servidor
ele está inicializando, carregando todos os arquivos que precisa e vai inicializar então o gerenciador gráfico aqui também. É importante ressaltar que esse streaming de disco virtual ele é feito sob demanda, quer dizer, todos os recursos do sistema que forem necessários, eles vão ser carregados sob demanda. Então, por que isso é bom? Você não precisa, como, por exemplo, alguém poderia pensar, mas eu consigo clonar disso. Sim, consegue clonar um disco pela rede de um computador para o outro, mas aí você precisa clonar o disco inteiro, você precisa esperar o disco clonar. Então, e aí depois você faz o boot de cada computador. O Fantasys ele não funciona assim. Então você não, na verdade não se trata de clonagem aqui. A gente está carregando o disco já pronto, já instalado no servidor, e aí ele vai então inicializar como se eu estivesse usando a rede para plugar um disco já pronto. E aí ele vai fazer isso sob demanda. Então, conforme ele vai precisando dos arquivos, ele vai trazendo do servidor. Por isso, o primeiro boot ele é mais demorado. Depois, no próximo vídeo, eu vou mostrar o carregamento total do cache. Para que serve o carregamento total do cache? Quer dizer o seguinte, eu vou copiar todo o conteúdo de todas as instâncias de disco virtual que estão no servidor, eu vou copiar todo esse conteúdo para o HD dos computadores, então ele não vai precisar estar conectado ao servidor para continuar funcionando. Inclusive, no caso aqui, vocês estão vendo, isso são computadores móveis, né? São laptops. Eu posso levar um computador desse em viagem e eu vou conseguir utilizar os mesmos sistemas da mesma forma, não preciso estar conectado ao servidor Fantasys. Então, a escolha se eu quero ou não quero deixar que o usuário tenha acesso aos discos virtuais Fantasys fora da rede da empresa é uma decisão de gerenciamento. Eu tenho funções no Fantasys para definir se eu quero que isso aconteça ou não. Mas o gerenciamento do disco, ele consegue ser feito dessa forma também. Então aqui nesse computador aqui já abriu, esse aqui está quase, mais antigo, né, também. Então assim, eu acho que fica claro aqui para quem está vendo que eu não estou de maneira nenhuma, eu vou até abrir aqui no servidor o gerenciador de tarefa, deixar ele aberto aqui, para ficar claro que eu não estou em momento algum consumindo recurso do servidor para tarefas do cliente. Então, a única coisa que o servidor está fazendo para mim é me entregando arquivos que utilizam essa estrutura de disco virtual que o Fantasys permite, mas também são arquivos. Então, o Fantasys ele apenas disponibiliza isso para os clientes. A execução dos sistemas ela é completamente relacionada aos recursos locais. Memória, processador, placa gráfica, qualquer periférico que o computador cliente tem acesso, ele é acessado diretamente, não existe nenhuma camada de máquina virtual para fazer a ponte entre os dispositivos e o sistema acessa tudo diretamente. Eu quero abrir aqui também, aproveitar que ele está inicializando. Vou abrir aqui. O gerenciador de disco, só para mostrar o que nós temos aqui. Esse é o disco montado. Esse file system montado é um disco virtual. Onde é que ele está sendo armazenado? Aqui, nessa área aqui, ó, que aqui ele já me diz como partição Fantasys. Então, ele formatou aquela partição, aquele espaço não alocado como uma partição diferente, né?
Inclusive, o tipo de partição ele é desconhecido. Então, o Linux não conhece esse tipo de partição porque é uma partição proprietária que o Fantasys utiliza. Ok? Mas é isso. Eu continuo tendo acesso a partições locais do sistema. Se eu quiser utilizar os arquivos que eu tenho em partições locais, tranquilo. Tá?